Inclusive, vou desde já pedir a Jurandir que acione os internautas que nos visitam maravilhosamente com indagações, comentários, palpites, denúncias e ou reclamações. Sobre machismo, veja aí, qual a pior coisa que você já presenciou sobre, né, relacionado à atitude machista na TV, Renata? Na TV, olha, na TV eu acho que foi mais raro. Agora, nos campos aí da vida, desde Macapá, como você disse, são inúmeros casos de machismo, né? Eu acho que, na verdade, dá para falar que todo dia ainda a mulher enfrenta casos de machismo, de preconceito. Agora, nos gramados, são coisas, assim, impossíveis de se repetir, tristes de falar, mas tem inúmeros casos. E, assim, eu acho que o mais triste caso não que eu concorde com o machismo, eu não concordo de jeito nenhum, eu acho triste de qualquer parte, mas incomoda muito mais quando ele vem da própria mulher. E, acredite ou não, acontece. Eu escutei muito no estádio, o que você está fazendo aí? Vai para casa. E a mulher lá na arquibancada falando isso para mim. E ainda acaba acontecendo de uma maneira mais light agora na TV, porém a gente percebe ainda alguns casos de mulheres com machismo com outras mulheres. Esse é o que mais me incomoda. Não que o outro não incomode, mas esse incomoda demais. Então, o machismo ainda ele está presente na nossa sociedade, não dá para falar que não. Percebi isso essa semana na própria mídia, mas não comigo, né? A gente tem agora na Globo uma comentarista de arbitragem e ela deu a mesma opinião que o comentarista homem de arbitragem. E aí no Twitter ela virou top trend. E o homem não virou nada, ninguém falou do comentário dele. Então, se os dois têm o mesmo comentário e a mulher é que está errada, a mulher que não sabe nada de futebol, a gente aí vê caso de machismo. E isso aconteceu essa semana, na verdade foi ontem. Então ele ainda existe, não tem como falar que não. Mas a gente vai batalhando e vai superando e vai subindo um degrau de cada vez aí e vamos embora. Sim, e o combate ao machismo não pode prescindir do companheirismo também dos homens. São os homens e as mulheres que juntos têm que reconhecer que existe, de fato, e fazer o possível para que a nossa sociedade vá evoluindo. Aí, o que mais me machuca, na verdade, é o machismo dos cachorrinhos de gorrinho do Palmeiras, como aquele que mostrou a sua carinha graciosa aqui, o nosso diretor Jurandir. Toca a fita aí, Jurandir, volta com o gorrinho, olha que fofura. Mas, no fundo, também, mesmo com essa fachada, com esse avatar fofinho, pode ser um Shiba. O Shiba, ele é uma miniatura do Akita. É um cachorro, né, de origem possivelmente nipônica. Você veja que, nesse caso, ele está bem trajado aí, já preparado para o inverno. E talvez tenhamos mais alguma mensagem pertinente, Jurandir? Provavelmente esse inverno aí que ele está preparado é lá do Amazonas, né? Pois é. Vamos ver. Quer dizer, o Shiba, na verdade, ele já é bastante peludo, então ele está preparado até para o inverno nipônico, né, que é muito mais rigoroso. Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Renata. Tem alguma história de bastidores do vestiário? O sujeito já quer saber de sacanagem, né? Ele quer bastidores do vestiário, Renata. Olha, nós estamos ainda em um horário que a família brasileira está toda presente nos assistindo, então a senhorita pode filtrar da melhor maneira essa indagação, né? Vamos lá, tem uma história que eu nunca contei, que é interessante. O vestiário, dependendo hoje, os vestiários dos estádios estão mais estruturados, mais bem estruturados, né? Então, muitas vezes você já tem o vestiário masculino e feminino. Porém, isso é uma realidade nova. O vestiário, na maioria dos lugares ainda,
é um só, onde os homens e as mulheres estão juntos, mas um fica para se trocar, enquanto o outro fica do lado de fora, e aí muda ali, ninguém se troca junto ali, não. Porém, tem árbitros que eles têm mania de fazer o jogo com sunga. E aí, teve uma vez que o árbitro falou assim, tudo bem eu ficar de sunga no vestiário? Eu falei, não está tudo bem, porque você não está na praia. Ah, mas é futebol, eu estou no vestiário, é roupa de esporte. Falei, mas você não está na praia, você está num ambiente de trabalho e com outra mulher. Tudo bem para você se a sua mulher for trabalhar de biquíni? Aí ele olhou para mim e falou, não, tudo bem, eu vou ficar de calça e camisa. Calça não, bermuda e camisa. Falei, então pronto. E aí acabou o lema de posso ou não ficar de sunga? Comigo não pode. Não sei se tem pessoas que não ligam. Eu me incomodava. E aí o argumento que eu usei foi, sua mulher trabalhar de biquíni, tudo bem? Aí ele já não gostou muito e aí desistiu de ficar de sunga no vestiário. Sei. Um exibicionista, um narcisista típico. O próximo passo ia ser um cuecão de couro, ou então uma daquelas cuecas... Ou então uma daquelas cuecas divertidas, assim, que tem, né, um piu-piu na frente, ou frajola, qualquer coisa do gênero. Mas eu não quero perder essa deixa para chamar mais mensagens. Toca a fita, Jurandir. Mais mensagens de nossos internautas que nos honram com esta expressiva audiência que temos. Marco, qual árbitro ela teria como referência? Está compreendido? E aí, Renata? Qual árbitro eu tenho como referência? É assim, ó, vou ser sincera, quando eu entrei na arbitragem, eu não conhecia a arbitragem, eu não conhecia árbitro nenhum, eu fui com a cara e com a coragem. Então, eu não tinha referência. Depois, o Colina, né, que já se aposentou, o árbitro italiano, virou uma grande referência. E como assistente, quando eu entrei no curso de arbitragem, eu tive como referência, um dos nomes como referência, era o assistente Vicente Romano Neto, que ele estudava demais, e dentro de campo também era um cara muito concentrado e ia muito bem nos lances. Essas, assim, foram as minhas referências, porque eu não tive. Eu entrei na arbitragem com a cara e com a coragem, sem conhecer ninguém, sem saber como que ia funcionar, e aí, depois que estava ali no meio, que eu comecei a entender e a conhecer as pessoas. Eu via os árbitros, mas não que serviam para mim como referência. Naquela época que eu comecei a olhar o futebol, os árbitros eram Oscar Roberto de Godoy, José Aparecido, mas os via apitando, mas não olhava com esses olhos de como que eles fazem, como eles estão atuando. E assim, outro ponto, hoje a arbitragem é muito diferente daquela época. Eles eram referências, nem sempre referências a serem seguidas. Mas isso eu falo, viu? Falo assim, ó, presta atenção. Você quer ser árbitro? Começa a acompanhar a arbitragem. Você vai aprender o que você deve e o que você não deve fazer. Saiba separar as atitudes dos árbitros que são boas e as que você deve deixar de lado. E aí, Renata, a senhorita acha que tem muito comentarista Zé Ruela, como diz o nosso querido Ney Rocha de Lima? Olha, eu vou confessar, eu falo agora, até falando um pouquinho mais sério, né? Eu sempre acompanhei futebol, na época foram 15 anos como árbitra assistente ali, bandeirando e acompanhando o futebol, e a hora que eu olhava os comentários, principalmente baseados na regra do futebol, e eu via comentários equivocados, falando coisas erradas da regra, aquilo me doía. Por quê? Porque o comentarista, ele é, na maioria das vezes, formador de opinião. E se ele informa errado, as pessoas vão aprender e entender aquilo de forma errada. Então, essa sempre foi uma grande preocupação minha, de entender, conhecer, me aprimorar, me atualizar
para buscar não falar besteira e não informar coisa errada. Tem lances, é isso que eu falo, tem lances que são interpretativos. E se eles são interpretativos, mesmo baseado na regra do jogo, vão ter distorções de opiniões. Um vai achar uma coisa, o outro vai achar outra. Agora, você pode ter opiniões distintas baseadas na regra. Se você não se informa, se você não se atualiza, você vai falar besteira. E eu acho que essa é a maior preocupação. Pelo menos no meu ponto de vista. Você passar informação errada, equivocada sobre a regra do jogo. Eu costumo falar o seguinte, que eu admiro muito o Arnaldo César Coelho, porque ele é um ser evoluído. A regra é clara só para ele. Para mim, a regra não tem absolutamente nada de clara. Então, ela é muito difícil. Falar que você vai pegar o livro de regras ali e entender tudo, esquece, você não vai. Então, tem muita coisa que entra a orientação, entra a interpretação. Então, se os comentaristas não se atualizam em relação às orientações que os árbitros estão recebendo, vai acabar passando informação errada sim. Sim, e os cronistas, o cronista esportivo em geral, ele é implacável com técnico, jogador, juiz, bandeirinha, ou seja, com todo mundo, menos com ele mesmo, né?